Shalom, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, que o Espírito Santo de Deus esteja visitando cada lar, esteja visitando a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos e conduzindo vocês conforme o querer e a vontade dele, amém? Eu me chamo Dayana Vieira, faço parte do projeto Mulheres de Joelho e estamos aqui para trazer mais uma palavra do Senhor, para que o Senhor possa ministrar o coração de vocês, para que ele possa falar com vocês conforme o querer e a vontade dele. Aqui nós vamos falar um pouquinho de Jesus, nós vamos falar da nossa conduta como filhos, né? Sobre a nossa atenção a tudo que tem acontecido, a atenção ao Evangelho do Senhor, a palavra que Ele já nos deixou, de como temos agido mediante a isso tudo, se nós estamos vivendo verdadeiramente a palavra, se nós estamos agindo de acordo com o testamento que o Senhor nos deixou, amém? Então eu vou ler um pouquinho para vocês os versículos que o Senhor mais ministrou. A palavra inteira o Senhor ministra conosco, mas tem aqueles versículos que o Senhor chama mais a nossa atenção, onde Ele dá um ênfase maior para que a gente possa estar atento a detalhes que a gente está deixando passar, a coisas que a gente não está notando, não está tendo um olhar mais espiritual e acabamos agindo de forma carnal, né? Só que quando nós andamos com Cristo, nós temos que matar a nossa carne todos os dias, carregar a nossa cruz e seguir ao Senhor. E quando Ele diz carregar a nossa cruz, é dizer não às nossas vontades, dizer não ao que você quer, ao que eu quero. Carregar a nossa cruz é matar a sua carne todos os dias para viver o princípio do Senhor, para viver o que a palavra do nosso Pai nos ensina. E ele já começa no versículo 1 do capítulo 2 de Hebreus, dizendo assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nos atentar. Convém nos atentar, convém que nós sejamos mais diligentes. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, o que está por vir, o que já veio, o que tem acontecido nos tempos atuais. E nós estamos vendo a palavra do Senhor se cumprir cada dia mais. Cada dia mais a palavra do Senhor tem nos mostrado que o Filho do Homem está voltando e nós não estamos nos atentando, nós estamos sendo negligentes, nós não estamos sendo diligentes, nós não estamos prestando atenção. Então a gente tem que estar mais atento, né? Ter mais atenção, ser mais diligente para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Quando nós buscamos ter comunhão com o Senhor, quando nós buscamos compreensão na palavra, conforme o querer e a vontade do nosso Pai, nós chamamos mais e mais da presença do Espírito Santo que já habita em nós. E nós fazemos com que Ele venha a agir em nossa vida, para que Ele pare de ser só uma presença e tenha o agir e o manifestar dEle. Então nós temos que estar muito atento a tudo que nós temos ouvido nos últimos tempos. Nós temos escutado dentro da palavra, dentro do templo, que o Filho do Homem está voltando, de todas as coisas ruins que têm acontecido, né, em nações e nações, até mesmo no nosso país, e nós não estamos tendo diligência, nós não estamos atentos, e com isso nós ficamos propensos ao erro. Nós nos sujeitamos a nos desviar do caminho do Senhor, porque se nós não temos comunhão com o Senhor, se nós não estamos atentos a tudo que Ele já nos falou e Ele tem nos falado na palavra, as chances de nos desviarmos do caminho dele é muito grande. As chances de nós sairmos do querer e da vontade do Senhor e fazer o que a nossa carne quer e agradar ao governo, né, do príncipe das trevas é muito grande. Então nós temos que ter mais atenção. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos ter uma diligência, um cuidado, sabe? Estar atento à palavra do Senhor, porque Jesus, ele era idôneo, ele era perfeito, né? No Senhor não havia nenhuma conduta errada, nenhuma atitude que não provinha do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores,
mas nós temos que dizer não à nossa carne todos os dias. Nós precisamos todos os dias buscar orar sem cessar. Olhar, orar e vigiar sem cessar, porque nós caímos num comodismo. A nossa carne, ela não vai nos permitir orar, ela não vai nos permitir ler a palavra, ter um momento de comunhão, porque quando você para orar, quando você para ler a palavra e ouvir a voz do Senhor, porque quando você começa a ler a palavra, você começa a ouvir a voz do Senhor, você começa a ouvir os conselhos do Pai e trazer Ele para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, começar a ter intimidade com Ele, o inimigo fica furioso, ele se levanta. E ele vai se levantar todos os dias, ele não cansa, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser o nosso inimigo constante, o inimigo de Deus. O que ele quer é nos destruir, nos fazer perder a salvação, na qual Cristo veio, e como um homem, para morrer pelos nossos pecados, para sentir a dor do Calvário na cruz, para ser rejeitado e passar por coisas que nós hoje em dia não teríamos condições nenhuma de passar, nem hoje, nem naquela época, nem em tempo algum. Porque por qualquer coisa nós abrimos mão do Senhor, por qualquer obstáculo, por qualquer problema, ou até mesmo quando não temos problema nenhum, quando tudo vai bem, da nossa visão, nós abandonamos o Senhor. Nós nos esquecemos de tudo aquilo que Ele ministrou conosco, de toda a palavra que Ele nos ensinou. No versículo 2 diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme a toda transgressão e desobediência, recebeu a justa retribuição. Versículo 3: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Versículo 4. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuiu por sua vontade. Versículo 5. Porque não foi os anjos que sujeitou ao mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem, para que dele lembres, ou o filho do homem, para que o visites. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o reconstituíste sobre as obras de suas mãos. Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele não seja sujeito, mas agora ainda não vemos, todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Versículo 11, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Cristo veio para morrer por nós. Ele veio como um homem na carne, sentiu todas as dores, para nos permitir ser chamados de filho, para termos direito à nossa salvação, para que possamos desfrutar da presença do Senhor, estar em comunhão com o Pai, saber e conhecer a verdade. Porque quando nós vivemos no mundo, nós vivemos uma ilusão, nós vivemos sobre uma mentira. Nós pegamos a verdade do mundo, trazemos para a nossa vida e achamos que estamos coerentes, que estamos vivendo da maneira correta e deixamos de ler a palavra do Senhor.
que ela realmente nos instrui, que é a palavra viva e eficaz da minha vida, na sua vida, nós deixamos de ouvir os conselhos que nos é dado todos os dias para ter uma vida bem-aventurada aqui nessa terra, uma vida sob direcionamento do Senhor. Isso não nos isenta de ter problemas, servir ao Senhor, buscar ao Pai em espírito e verdade, não isenta que eu e você tenhamos problemas, não nos isenta de passar por dores, por sofrimentos, mas nós passamos com Ele ao nosso lado, amém? Nós passamos sobre o cuidado dEle, porque quando nós cremos que Jesus Cristo veio para esse mundo como homem, que passou por todo o processo. Então, se nós cremos no nosso Senhor, se nós cremos que existe Deus, que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo morreu por nós e nós não vivemos a verdade, a palavra dele que nos instrui, que nos direciona, nós somos tendenciosos a errar. A nossa carne, ela grita a todo instante para fazer as coisas do mundo, para pecar, porque o pecado, ele nos seduz. O pecado faz parecer que tudo lá fora é muito bom. O pecado faz parecer que viver conforme os ímpios é maravilhoso, que viver na iniquidade é prazeroso, você alcança os seus objetivos, quando na verdade você está vivendo uma ilusão, você está vivendo o engano de Satanás. Ele está cegando cada dia mais o seu entendimento, cada dia mais ele está te afastando da presença do Senhor, cada dia mais você está sendo corrompido e ficando longe da sua salvação, porque você e eu não buscamos nos aprofundar, não buscamos ter mais intimidade com o Pai, conhecer cada dia mais a palavra do Senhor. Quando você busca conhecer a identidade do seu Pai, quando você entende o que agrada ao seu Pai e o que desagrada, quando você tem temor, obediência à palavra dele, você vive uma vida de comunhão, você vive uma vida sobre o cuidado, sobre o direcionamento do Pai. Nós temos pais e nós somos filhos nessa terra. E agora eu não estou falando do nosso Pai Celestial, agora eu não estou falando do nosso Senhor Jesus Cristo, agora estou falando do seu pai e da sua mãe. Então, imagino eu que você seja um filho ou uma filha obediente aos seus pais. E se em algum momento você não foi obediente e foi rebelde, eu tenho certeza que seus pais te corrigiram. Porque todo pai que ama, ele nos corrige. A minha mãe já me corrigiu inúmeras vezes, o meu pai também já me corrigiu inúmeras vezes, porque nós sabemos que quando nós fazemos algo que desagrada, que não é conforme o ensinamento e o direcionamento que nossos pais estão nos dando, quando nós agimos pela nossa vontade, da malandragem, eu posso fazer, principalmente quando a gente está numa fase da adolescência, nós temos esse hábito de que agora eu vou fazer escondido, meu pai e minha mãe não vão saber, não vai ter nenhuma consequência, porque eles não fazem ideia do vínculo de amizade que eu tenho, porque hoje em dia os pais não procuram saber com quem os filhos andam, hoje em dia os pais não procuram entrar mais na vida dos filhos e entender as amizades que eles têm. Na nossa época, os pais conheciam os nossos amigos, conheciam os pais dos nossos amigos. Hoje em dia os pais não querem se dar esse trabalho porque a vida está corrida por conta do trabalho, do excesso de coisas que vão só te sufocando. Porque o mundo hoje é assim, ele vai te sufocar, ele vai tomar seu tempo, ele vai sugar você cada dia mais, ele vai te sugar para te afastar da presença do Senhor, para te afastar da verdade, da palavra, dos ensinamentos que o Pai te deixou. Ele vai te afastar do seu convívio com a sua família, que é o seu primeiro ministério, que é a sua base. Ele vai te deixar assoberbado de trabalho, de preocupações, e com isso você vai se distanciando dos seus filhos, se distanciando da sua esposa, dos seus pais, se distanciando da palavra do Senhor, porque você começa a não ter tempo nem para você, né? E nós precisamos frear, nós precisamos desacelerar,
Nós precisamos ter o nosso tempo com o Senhor. Nós precisamos chamar Deus para a nossa vida. Nós precisamos falar: Pai, eu já tenho a Tua presença, mas eu quero viver o sobrenatural com o Senhor. Eu quero ter intimidade contigo cada dia mais. Amém? No versículo 14, vai dizer assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Cristo veio, morreu por nós, né? Nos mostrou como é estar em comunhão na Santa Ceia, como é você comer o pão que representa a carne de Cristo e beber o vinho que representa o sangue de Cristo, sendo que o vinho naquela época não era fermentado, era um suco de uva, momento no qual eles se separavam e se preparavam para ter uma vida e uma intimidade com o Senhor. Então, naquele momento, naquela época específica ali, naquele mês, não era fermentado, então era um suco de uva, que representava sim o sangue de Cristo, a comunhão com Ele. Então Ele veio, Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Ele passou pela cruz do Calvário, Ele sentiu tudo e mais um pouco para nos lavar e nos remir dos nossos pecados, para nos dar direito a ter a vida eterna, a viver uma vida com o Senhor, a termos direito à nossa salvação. Porque o pai da morte, o príncipe das trevas é Satanás, é o diabo. É aquele que nos aprisiona, é aquele que nos faz escravos dele. E nós vamos morrendo espiritualmente, porque nós vamos nos afastando dos princípios do Senhor, daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, daquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, nós precisamos guardar a palavra do Pai em nossos corações, porque haverá um tempo que nós não teremos mais a palavra que nós temos hoje para ler, para nos aprofundar, para ouvir os conselhos do nosso Pai. Haverá um tempo que a gente não vai ter mais isso. Hoje nós temos acesso. Hoje o Senhor nos permite ter acesso à verdade, à palavra dEle, a viver uma vida constante com Ele. E nós abrimos mão de ter uma vida constante com o Senhor para viver uma vida fútil, para viver uma vida errada, sabe? Viver as tentações desse mundo, nos prazeres da carne, a nos proporcionar coisas que não edificam o nosso lar, que não edifica a sua vida, que não edifica a minha vida. Então, que a gente possa estar atento a tudo que o Senhor já falou, a tudo que o Senhor tem nos falado, que nós tenhamos diligência, que não sejamos negligentes à palavra do Pai, que não sejamos negligentes a tudo que o Senhor te ensinou, a tudo que o Senhor ministrou na sua vida e na minha vida, que nós possamos cuidar, zelar, guardar no nosso coração a palavra do Pai. Versículo 17, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Versículo 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. A tentação, ela veio para Cristo. Nem Jesus Satanás deixou em paz, mas o Senhor não cedeu à tentação da carne. Ele não cedeu às artimanhas de Satanás. Então o Senhor, ele veio ao mundo, ele veio como homem, ele viveu nessa terra, ele conhecia o coração de cada um de nós, como ele conhece até hoje. O inimigo tentou ele diversas vezes para que ele se desviasse do propósito que o Pai havia liberado sobre a vida dele. Ele se manteve idôneo, posicionado com o Senhor, porque ele sabe e conhece verdadeiramente a glória do Pai. Ele veio para morrer por nós, para nos dar o direito de sermos salvos, para nos mostrar que nós podemos sim ter uma vida com Cristo e fugir das tentações. Elas virão todos os dias. Satanás não vai cansar de te levar para o inferno, de te fazer perder a salvação. Ele vai colocar sempre uma bandeja na sua frente para que você possa ser tentado a errar,
mas se mantenha firme e posicionado com o Senhor. Busque, se alimente da palavra e quando você vê que está difícil, faça seu jejum, faça sua oração, peça ajuda, chama o Senhor para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Peça que Ele esteja presente não só na presença, mas no agir e no manifestar dEle. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, toma a vida de cada filho e de cada filha em Tuas mãos. Ministras com ele, Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que cada um de nós possamos estar atento, Pai, ao som da Tua voz. Que não sejamos negligentes, Pai, a tudo que o Senhor tem nos revelado, mas que sejamos filhos atentos e obedientes aos Teus princípios, aos Teus mandamentos, a Tua palavra, e que possamos guardar ela no coração, para que possamos nos desviar, Pai, das armadilhas, para que nós possamos sobreviver e viver longe das tentações desse mundo, porque sabemos, Pai, que é melhor um dia na Tua presença do que 1000 fora delas, porque nós queremos mais e mais do Senhor, mais e mais do Teu cuidado e do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.